hoje nós vamos conversar com o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, que está em Brasília e conversa conosco via telefone. E ele também é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. O senhor preside essa comissão, senador, e está convidando aí ministros e representantes do Tribunal de Contas da União para discutir atrasos nos repasses do Tesouro Nacional aos bancos estatais, recursos esses destinados ao pagamento de benefícios sociais. Se essa denúncia ela for confirmada, for verdadeira, qual o prejuízo que pode ter ocorrido? Bom dia, senador Delcídio do Amaral. Muito bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia a toda a equipe aí, o Raul. Nós vamos fazer uma audiência pública terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos e convidamos o Tribunal de Contas da União e 2 ministros de Estado, o ministro Nelson Barbosa do Planejamento e o ministro Adams da Advocacia Geral da União, para que a gente esclareça, Marquinhos, de uma vez por todas, o que é isso que muita gente chama de pedaladas. Até para esclarecer os fatos, eu acho que pela primeira vez nos últimos meses, você vai ter uma audiência pública, o Brasil inteiro assistindo e vendo as justificativas do governo, e o TCU fazendo contraponto. Então, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para elucidar aí quem tem dúvidas ou quem ainda não obteve as informações necessárias para fazer juízo de valor das decisões do governo da presidenta Dilma. É importante também porque nós vamos mostrar o que fizeram outros governos, inclusive governos que hoje estão na oposição e que adotaram decisões muito assemelhadas, muito similares. Aquela história, aquele velho ditado popular, pau que bate em Chico, bate em Francisco, pelo jeito a turma não está seguindo não, só batem de um lado, né? Agora, senador Delcídio, com relação aos adversários políticos aí da presidenta Dilma, que estão defendendo abertamente o afastamento dela do cargo. Claro que nós sabemos que o senhor é contrário, né? Mas qual a sua opinião com relação a esse assunto que agora se tornou político e aí os adversários querem porque querem o afastamento dela do cargo, senador? Olha, Marquinhos, é importante fazer um registro sobre essa questão. Não há nenhum fundamento para você pedir o impeachment da presidenta Dilma. O que há é um clima de tensionamento forte aqui no Congresso, que em função desse clima, a oposição desse ambiente ruim que o Congresso respira hoje, para começar a defender teses como, por exemplo, de afastamento da presidenta, e o vice-presidente assumindo, ou então de cassação pelo TSE, e aí se fazendo uma nova eleição. Portanto, hoje, a oposição se utiliza desse clima ruim que existe no Congresso por várias razões, porque muitas lideranças do Congresso estão sendo investigadas, isso está trazendo um tensionamento forte, e, de certa maneira, algumas lideranças do Congresso, eles entendem que é o governo que nada fez, e, portanto, eles estão nessa situação porque o governo os colocou ladeira abaixo. Então, é dentro desse clima de discussão de espaços no governo, de liberação de emendas, que essas teses aparecem. Mas está tudo na mão do governo. Se o governo agir, esse clima muda. Eu acho que, do seu ponto de vista econômico, as medidas estão sendo tomadas, e eu não tenho dúvida nenhuma que os momentos difíceis da economia ainda não terminaram, mas nós estamos indo num caminho certo. E hoje a questão é eminentemente política, por causa desse zum, por causa desse tensionamento no Congresso, e o cumprimento por parte do governo de compromissos que o governo assumiu com relação a espaços no governo e também com relação à liberação de emendas de restos a pagar, porque as prefeituras brasileiras estão precisando desses recursos para pagar as obras que estavam sendo executadas
ajustadas e concluí-las também para que a população usufrua desses benefícios. Senador, com relação à aprovação do projeto ontem do salário mínimo, incluindo os aposentados no critério de reajuste, qual é a posição da presidente de Mello? Vai vetar a parte dos aposentados ou vai deixar o projeto, ou vai vetar o projeto inteiro? Sérgio, não. Na verdade, no texto que veio da Câmara, ele sendo aprovado na íntegra, a presidenta Dilma teria que vetar o projeto inteiro. Só que ontem nós fizemos uma emenda de redação separando a política de salário mínimo, que é uma política extraordinária que promoveu desde o início do governo Lula, você reajustando pela inflação e mais o PIB dos 2 últimos anos, você teve ganhos reais de cerca de 62% aproximadamente do salário mínimo. Tanto é que hoje, quando falavam, você lembra de $100, né? Hoje, nós temos um salário de R$100, né? Como muita gente batia, que tinha que ser no mínimo R$100. Hoje o salário está em R$788, né? Portanto, é uma mudança fabulosa e uma política vigorosa para resgatar principalmente o poder aquisitivo das camadas mais carentes, né, da nossa sociedade. Agora, quando examinaram essa questão de salário mínimo na Câmara, colocaram a correção para aqueles aposentados que recebem mais de um salário mínimo, colocaram essa mesma correção. A Previdência brasileira não comporta isso. Esse gasto, ele representa aproximadamente 9 bilhões de reais ano. Então, como no texto foi alterado, porque o texto que veio da Câmara era uma emenda aglutinativa, não dava para separar uma coisa da outra. Por isso que você está dizendo que aí a Dilma teria que vetar toda a medida provisória. Agora não, como nós separamos através de uma emenda de redação, uma coisa que pouca gente percebeu ontem, no calor daquela discussão, ela vai vetar só o item relativo à correção da Previdência, até porque a Previdência não consegue pagar isso, e a gente tem vários exemplos pelo mundo de países que adotaram esse procedimento e acabaram quebrando sua economia. O senador, com relação, havia acusação até de companheiros de bancada do senador, de que o senador Delcídio estava com os nomes de Mato Grosso do Sul para ser dos cargos de Mato Grosso do Sul e não estava disponibilizando esses nomes, estava com a lista embaixo do braço. Me parece que ontem foi resolvido o problema, inclusive contemplando o PMDB com cargos em Mato Grosso do Sul. Foi isso mesmo, senador? Na verdade, isso é importante, essa pergunta é boa, Sérgio, pelo seguinte: muita gente diz que eu sentei em cima dos cargos, que eu não deixo nomear ninguém. Primeiro o seguinte, você sabe quantos estados no Brasil já foram ajustados os cargos federais? Não passam de 8. Ou seja, nós temos 19 estados que ainda não resolveram essas indicações. E, na verdade, quem faz essa coordenação não sou eu sou líder do governo. A bancada tem coordenação. A coordenação ouve principalmente aqueles parlamentares que pertencem à base do governo e encaminha. Os nomes não foram encaminhados ainda, até porque o governo agora que começa a fazer essas nomeações. Agora eu não tenho dúvida nenhuma, antes do recesso essa lista vai seguir, vai ser encaminhada para o ministro Padilha e para o presidente Michel Temer, e aí essas mudanças vão acontecer. O senhor acha, senador, que há aliados, por exemplo, da presidente Dilma aqui no Estado, que defendem que os cargos sejam só para os aliados? O senhor acha que, por exemplo, o PMDB, que foi contra a presidente Dilma aqui na eleição passada, tem também direito de reivindicar cargos federais aqui no Estado ou não? O que o presidente Michel tem dito a mim é que o governo tem uma postura, ele olha especificamente, ele precisa naturalmente para garantir as votações, olhar aqueles partidos ou aqueles parlamentares que hoje fazem parte da base do governo. Então, dentro desse contexto, é que o governo federal vai decidir. Ou seja,
mesmo que em eleições passadas, determinados parlamentares ou determinados partidos se opuseram à presidenta Dilma, se esses partidos hoje compõem a base com seus parlamentares, claro que os pleitos que esses parlamentares vão apresentar, eles vão ser, o governo federal vai procurar atender. Agora, evidentemente, aqueles que exageraram, ou que têm falado de uma porção de tolices, pelo menos nas últimas semanas, esses vão ficar de fora, claramente, porque o governo acompanha os movimentos, acompanha a mídia do Estado, e evidentemente o governo sabe muito bem quem que ele vai atender e quem ele não vai atender. E o curioso é o seguinte, tem gente que andou tendo um comportamento ruim com relação à presidenta Dilma e curiosamente, é do próprio partido da presidenta e apoiou a presidenta nas eleições em Mato Grosso do Sul. Cada dia com sua agonia, Sérgio. Ou seja, como diz um amigo meu, eu morro e não vejo tudo. Senador Delcídio, o senhor sempre muito sincero, inflação alta, Operação Lava Jato. Como é que está o seu partido no país e aqui no Estado? Ele está muito desgastado, senador? Eu acho que o PT passa por um desgaste que o PSDB passou, porque é importante, viu, Marquinhos? É curioso, o pessoal fala do PT. Ninguém lembra mais da pasta rosa? Vocês lembram da pasta rosa? Lá na Bahia, da OAS, vocês lembram disso? Vocês lembram da Operação Satyagraha? Vocês lembram da Operação Castelo de Areia? Vocês lembram da Operação dos trens e metrôs de São Paulo? Quer dizer, o curioso é o seguinte, só noticiam as coisas ruins do PT. Não que eu queira justificar problemas que o PT enfrenta com o que outros partidos enfrentaram. Mas hoje o PT passa por um processo de desgaste que outras agremiações, que outros partidos também passaram. E o PT precisa ter posições. O PT precisa revisitar uma série de conceitos, porque hoje a sociedade mudou e o PT teve um papel preponderante na mudança dos valores de uma sociedade emergente, de uma sociedade que incluiu 40 milhões de brasileiros e brasileiras. Então nós temos que ter humildade para entender as dificuldades que nós estamos enfrentando e avançar. Isso aconteceu, Sérgio Martins, com todo mundo. Você pega os partidos de esquerda, na Espanha, o Partido Socialista Operário Espanhol com Felipe González. Ele saiu desgastado. O partido fez uma reavaliação interna, rediscutiu suas políticas e voltou com o Zapatero. Isso acontece, isso é uma coisa que não é específica do PT. Mas as pessoas amplificam como se o PT fosse, a corrupção tivesse nascido com os governos do PT, a criminalização, por exemplo, das doações. Doação da oposição é doação normal. Doação do PT é doação ilegal. É propina. Devagar com as outras, sempre está de barro. Nós temos que ter muito cuidado, muito bom senso para separar o joio do trigo. Agora, não pode adotar uma postura absolutamente parcial, udenista, entre aspas, que não leva a construção nenhuma e não esclarece a população adequadamente. E a população não é boba. Ela sabe muito bem o que está acontecendo e aquele lero-lero daquela mídia tradicional, isso aí está indo embora com a força da internet e principalmente com a conscientização da população que hoje tem acesso à informação e tem acesso a bens que nunca teve ao longo da história do Brasil. Senador, recursos obtidos para a campanha, doação de recursos contabilizados, ou seja, que foram aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas recebidos de empresas que infelizmente agora estão aí denunciadas na Operação Lava Jato. O que fazer? Muitos políticos receberam esse tipo de doação foram contabilizados, mas que agora as empresas estão denunciadas na Operação Lava Jato. O que falar com relação a isso, senador? Ô Marquinhos, é engraçado, você sabe que várias empresas que estão nessa relação, que estão nessa investigação, doaram para políticos de Mato Grosso do Sul. Candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado federal, candidatos a senador. Eu mesmo recebi essas doações.
se você olhar nessa investigação Lava Jato, não há uma linha dizendo que alguma doação que eu recebi foi ilegal. E aí os caras distorcem. E o curioso é o seguinte, que tem gente que recebeu doação dessas empresas e começa a bater no peito fazendo discurso ético. Em função disso, eu estou fazendo um levantamento que eu vou publicizar todas as doações de parlamentares que receberam doações dessas empresas. E o engraçado é o seguinte, a turma bate dizendo que eu que recebi doação ilegal. E os outros, se as empresas são as mesmas? E importante, nessa investigação não há uma denúncia contra mim, absolutamente nada. E todas as doações, inclusive, constam das investigações, passaram pela Procuradoria-Geral da República, passaram pelo STF e nada consta. Agora a turma distorce. Por que será, né? É engraçado isso, né? Essa obsessão. Então agora nós vamos mostrar quem recebeu também, até para a gente nivelar essas discussões e trazer essa discussão para um nível compatível e adequado e respeitando o cidadão e cidadã sul-mato-grossense. Senador, eu sei que o senhor tem aí uma agenda bastante apertada hoje. Um balanço do primeiro semestre aí do seu mandato e como líder do governo, né, para a população aqui de Mato Grosso do Sul. Um balanço, eu sei que um balanço muito rápido, não vai dar para falar tudo, mas esse balanço do primeiro semestre do seu mandato aí e como líder do governo no ano de 2015. Olha, Marquinhos, eu estou há um mês e meio na liderança do governo, na presidência da Comissão de Assuntos Econômicos, que é uma comissão importantíssima no Congresso. Eu acho que as medidas econômicas nós conseguimos, mesmo com muitas dificuldades, nós conseguimos aprová-las. Só está faltando o PL da desoneração, né, que já está no Senado, e nós vamos começar a discussão possivelmente essa semana. Mas, de modo geral, apesar das dificuldades, eu acho que nós conseguimos votar aqueles projetos que o governo tinha interesse. Com alguns tropeços, com diferenças às vezes pequenas nas vitórias que alcançamos, mas nós conseguimos entregar para o governo aqueles projetos que ele entende como importantes para a economia brasileira. Agora, é claro, tivemos essa questão do Judiciário Federal, que na verdade não foi uma derrota. Na verdade, é o clima que existe hoje dentro do Congresso com relação aos tribunais superiores em função dessas investigações, né, que estão acontecendo. Então, todo mundo está precavido, todo mundo está com o pé atrás, né? E a votação de ontem é uma votação que o próprio governo já tinha se posicionado, né, que ia se mantendo a proposta que veio da Câmara, né, o governo ia vetar. Do jeito que o texto veio, né, era impossível fazer isso, teria que derrubar, como o Sérgio Cruz falou, a medida provisória inteira, mas como nós, sem que as pessoas se ativessem à sutileza do que foi produzido quando o senador Pimentel apresentou o relatório, nós separamos as duas coisas. Com isso a gente mantém a política do salário mínimo, a gente não perde a política do salário mínimo, né, e, evidentemente, cuida das contas da Previdência. Então, esse é o quadro. O quadro difícil eu acho que o governo precisa agora, em julho e agosto, trabalhar fortemente para cumprir os compromissos que ele assumiu com a bancada, para que a gente, no segundo semestre, tenha uma realidade viva, com mais tranquilidade, porque é inacreditável. Cada votação aqui tem uma história diferente e não há quem aguente você administrar cada votação de um jeito. O Sérgio Cruz, que foi parlamentar, ele sabe o que eu estou falando. Bem, senador Delcídio do Amaral, quero agradecer a sua participação, obrigado por nos atender, que nós sabemos que tem muitos compromissos no dia de hoje, muita dificuldade, inclusive, de vir a Mato Grosso do Sul devido a esses compromissos, atendendo aí, conversando, reuniões com os ministros, mas esperamos que o senhor consiga aí, juntamente com os outros parlamentares, com o governo federal, sair dessa situação hoje que nós estamos passando aí com a inflação chegando, batendo a porta, e que o Brasil realmente pegue aí novamente o rumo, aquele rumo que todos nós brasileiros esperamos do desenvolvimento, senador. Marquinhos, eu queria só, você falou só de inflação, não podia deixar de destacar. É claro que a inflação está subindo porque os preços administrados, por exemplo, a energia elétrica, eles foram liberados. Até porque com a estiagem que o Brasil
aumentou, as termoelétricas começaram a ser despachadas a plena carga. E, evidentemente, encareceu o valor das tarifas. Agora, a tendência é você, e a equipe econômica está apertando muitas metas inflacionárias, nós vamos, não ainda esse ano, nós vamos ter ainda níveis de inflação elevados, mas a partir do ano que vem a inflação começa a cair. Eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso, até porque a demanda também está arrefecida. E eu queria só também aproveitar a oportunidade, até para que as pessoas tenham acesso, à sessão de ontem, algumas reflexões que eu fiz sobre projetos que estão sendo votados no Senado, que são absolutamente irresponsáveis do ponto de vista fiscal. E demonstrando o seguinte, tem que fazer oposição, mas tem que fazer uma oposição responsável, para não acabar com o país. E eu coloquei isso no meu Twitter hoje de manhã e também chamei a atenção para a derrota que a oposição teve para mudar a Petrobras de operador exclusivo. Né? Ontem eles não tinham voto e resolveram votar para trás porque sabiam que iam perder, e eu fiz um discurso a esse respeito, técnico, sem nenhum viés político e ideológico. Eu acho que era interessante até para que as pessoas tomem conhecimento dessa realidade, e o que é a política da Petrobras sobre partilha, sobre conteúdo nacional e sobre operador exclusivo, que é uma política toda ela refletida e com impactos tecnológicos, industriais e na geração de emprego. Eu quero agradecer a vocês muito, pedir desculpas por estar falando ao telefone, mas eu tenho saído domingo à noite de Campo Grande e tenho voltado ou sexta-noite ou sábado pela manhã. Mas com certeza eu vou agora antes do recesso e pessoalmente aí, não só para revê-los, mas também para ter um longo papo com vocês que formam opinião e que levam informação para toda a nossa gente sul-mato-grossense. Um grande abraço a vocês, um bom dia e bom trabalho a todos, que Deus os ilumine e os abençoe sempre.